Não sei se vocês têm essa expressão aqui também. Oh, essa frase foi boa para vocês ouvirem, né? Não sei se vocês têm essa expressão aqui também. Mas eu tô meio negociado. Sabe quando você fica negociado? Não sei, hein? A gente começou falando na sexta sobre a relevância que uma vida de adoração vai nos trazer, sobre estar próximos de Deus e nos tornarmos relevantes a partir de um relacionamento verdadeiro com Ele. Hoje à tarde nós falamos a respeito, na sexta nós falamos, tá bom, amém. Na sexta nós falamos a respeito de uma visão de adoração que Isaías teve, em Isaías 6. Pensamos na profundidade de Apocalipse 4 como um local de adoração intenso, e pensamos em seguida sobre Isaías, quando ele estava num local, numa sala, e ele vê o Senhor sentado no trono, a orla de sua veste enchia todo o templo, e para você que não pegou, isso significa que aquele Senhor que ele estava vendo jamais havia perdido uma batalha. Era um costume dos reis costurar a orla da roupa do rei perdedor na sua roupa, para mostrar o quão vitorioso ele era. E naquele momento Isaías olha e vê uma roupa que enchia toda a sala. Ele vê um Senhor que nunca tinha perdido nenhuma batalha. Ele olha e ele enxerga o Rei dos Reis. E falamos a respeito desse encontro que nos muda e desse encontro que nos direciona. Isaías teve um direcionamento para fazer algo a partir desse encontro que ele teve. Zaqueu, a partir do encontro que ele teve com o Senhor, ele teve a sua vida radicalmente mudada. Ele encontra o Senhor, ele confessa seus pecados e ele muda a direção da sua vida. E a gente chegou a uma certa conclusão de que, na realidade, Jesus não caminhava com pecadores, ele cruzava o caminho dos pecadores e as suas vidas eram modificadas. E hoje eu queria continuar nessa noite pensando a respeito de um encontro de adoração que nos torna relevantes em Deus. Hoje pela tarde eu falei que não há relevância em nós se nós não estivermos em Jesus. É claro que eu não elimino o fato de que você pode atingir coisas grandes sem ser direcionado por Jesus. Você pode chegar a lugares grandes, você pode conquistar coisas, mesmo sem uma palavra dele. Pelo seu esforço você é capaz disso. Isso não significa que você está agradando a Deus, mas isso é real, isso acontece. Aí você pode ver exemplos, você sai aí porta da igreja fora e você vê inúmeros exemplos disso. Pessoas que não são cristãs, mas aplicam os princípios do reino e são bem-sucedidas. E eu queria... Agora é finalizando, né, pastor? Eu queria, finalizando, que a gente pensasse a respeito do que um encontro com o Senhor promove para nós. Porque eu falei que um encontro com Deus nos coloca na direção do nosso destino. Amém? Você encontra o Senhor e Ele te coloca na direção que Ele deseja. Mas sempre existem alguns caminhos para a gente pensar a respeito disso. E eu queria trazer um exemplo de um personagem extremamente conhecido. Se você nunca leu, provavelmente você assistiu a novela e você conheceu um pouco a respeito da vida de Moisés. Uma vez eu assisti a novela e eu vi uns negócios assim muito esquisitos. Eu falei, cara, tá ensinando errado esse negócio aí.
E eu queria pensar um pouquinho sobre Moisés e sobre como as nossas decisões podem ser relevantes e implicar no futuro de gerações. Quero trazer à luz da vida de Moisés como é importante nós estarmos conectados com o Senhor para realmente atingirmos lugares relevantes ou não. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 2. Amém? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Eu só li isso tudo para você entender essa primeira parte, mas eu sei que você conhece essa história. Moisés, ele nasce diante de um decreto de morte. Os meninos hebreus estavam sendo mortos por um decreto de Faraó. E ele nasce nessa situação, diante desse quadro. Mas Moisés, ele nasce com uma identidade, um destino em Deus. Moisés, ele nasce com um perfil libertador. Ele nasce para libertar um povo. Ele nasce... Eu não quero confundir muito, mas Moisés é um tipo de Cristo. Ele é um libertador. A Bíblia ela vai nos dar algumas referências a respeito disso. E Moisés é esse cara que nasceu durante esse período improvável para fazer algo improvável. E viveu uma história improvável. Ele é colocado no Nilo. Ele é amamentado pela sua própria mãe. Ele é criado debaixo dos costumes egípcios como um príncipe. Quem é que já viu O Príncipe do Egito? Aquele filme que é um desenho. Só a gente? Depois que vocês veem, é bom o filme. Moisés nasce nesse quadro. E com esse destino. E um determinado... eu acho interessante a gente pensar a partir disso que nós temos um lugar para chegar em Deus à medida que nós nascemos com um destino selado.
E nós precisamos nos aprofundar nele para a gente descobrir o que é isso que ele quer de nós. À medida que nós nos relacionamos com ele, nós chegamos nesse lugar. Moisés é criado debaixo dos costumes egípcios e ele, em um determinado momento, nos versículos mais à frente aqui, a partir do 11, Moisés já era adulto e ele estava vendo os hebreus trabalharem e vendo como era pesado esse trabalho que eles desempenhavam. E ele viu um egípcio espancando um hebreu. E o reflexo de Moisés foi matar esse egípcio. E basicamente essa é a história que a gente conhece, esse pedaço, né? A gente pensa e a gente foi designado a pensar dessa maneira. Mas eu acho interessante a gente partir desse princípio que eu já falei, de que Moisés, ele nasceu para ser um libertador. Ele foi o escolhido para libertar o povo hebreu do Egito. Por mais que eles tenham caminhado por um caminho difícil, eu acredito, pastor David, acredito que Deus queria algo simples. Eu não acho que os planos de Deus são complicados. Eu não acredito que Deus gosta de complicar as coisas. Eu acredito que Deus é um descomplicador e à medida que nós tomamos decisões equivocadas, nós acabamos tendo que tomar caminhos mais longos para o plano de Deus nas nossas vidas. E essa decisão de Moisés foi isso que eu estou dizendo. Eu acredito que Moisés seria um príncipe do Egito e que facilmente ele poderia dar um decreto e falar assim: povo, vai embora, vocês estão livres. E pronto. O povo hebreu sai e chega na terra em que o Senhor havia mostrado. Mais fácil, mais rápido, sem dor. Fim de papo. Mas uma decisão de Moisés, uma decisão precipitada de Moisés, afetou toda uma geração por anos. No momento em que Moisés decide matar o egípcio, ele pega a identidade libertadora dele e ele assume uma identidade de um assassino. E sabe por que ele assume uma identidade de assassino? Porque ele agiu por um impulso. Um impulso mudou o destino da vida dele. Uma decisão errada mudou o destino da vida de Moisés e, consequentemente, de toda uma geração. Quando ele se dá conta disso e ele vê dois hebreus brigando, ele fala assim: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. E eles falam assim: eu quero saber quem foi que disse que ele era meu líder, porque ele está mandando em mim. Ninguém falou isso. E aí Moisés repreende eles de novo, e eles falam assim: ué, você vai me matar que nem você matou o egípcio? E aí ele tem medo, e ele foge para Midian. E ele foge pensando que Faraó com certeza já sabia daquilo e que iria atrás dele. Da primeira vez que eu comecei a meditar nesse texto dessa forma, eu comecei a ter muito temor quanto às minhas palavras e às minhas atitudes. Porque eu comecei a me colocar no lugar de Moisés e eu comecei a pensar que uma atitude impensada minha pode influenciar aqueles que vêm após mim. Uma palavra minha mal executada pode ferir alguém de vocês aqui. A igreja, durante
muito tempo foi expert em magoar e machucar pessoas, acreditando estar fazendo algo de uma maneira correta. E muitos que nós conhecemos, eu tenho exemplos na minha família, hoje não querem estar em uma igreja, em uma comunidade de fé, por terem sido machucados no passado, por atitudes impensadas dos líderes de antes. Pessoas que, de uma certa maneira, trocaram a identidade que o Senhor havia dado a eles em atitudes impensadas, em atos descontrolados. Quem aqui já ouviu que não é bom a gente responder de bate-pronto? Como eu falei, hoje eu não estou trabalhando, mas eu sou auxiliar de departamento pessoal. E eu tinha um patrão que ele sempre falava assim, ó, quando o cliente ligar para você, você nunca dá uma resposta de bate-pronto, nunca. Você sempre ouve primeiro, diz que você vai averiguar e depois você retorna para ele e você dá a resposta. Para dar tempo da gente digerir aquilo que está sendo dito, para dar tempo da gente perceber os caminhos que a gente pode tomar diante daquela situação. E esse exemplo da vida de Moisés, ele me levou a meditar demais nisso. Demais. E eu fiquei pensando, eu não sou filho de pastor desde molecote, né? Tipo minha filha. Meu pai foi consagrado pastor, eu já tinha 21 ou 20 anos. Acho que era 20 anos. E eu nunca soube o que era essa cobrança de ser um filho de pastor, como meus amigos, eu vim da Igreja Batista, meus amigos da Igreja Batista tinham. Então, mas eu comecei cedo a minha carreira ministerial como um líder de adoração. Pode não parecer, mas eu comecei. Pode não parecer que eu era um líder de adoração, mas eu era também. E algumas vezes, por imaturidade, não sei, talvez seja imaturidade mesmo. Algumas vezes eu agi por impulso e eu feri muitas pessoas que caminhavam comigo. E como eu falei, essa palavra, quando eu estava meditando a respeito disso, eu falei, Senhor, eu preciso amadurecer, eu preciso viver num relacionamento contigo que me traga uma maturidade que eu ainda não vivo. Porque se eu uso a minha boca para ferir, e eu uso a minha boca para acabar com destinos que poderiam ser liberados, eu estou fazendo as coisas erradas, Deus. Porque eu tenho acreditado que realmente uma decisão nossa, ela vai influenciar muitas pessoas, para o bem ou para o mal. Talvez Moisés tenha feito isso porque ele era o príncipe. E ele tinha autoridade, autossuficiência. Ele tinha conhecimento. Ele foi criado aos pés de Faraó. Ele tinha estudado. E eu tenho aprendido que quando nós fazemos as coisas debaixo daquilo que nós achamos e sem uma direção direta de Deus a respeito do que Ele realmente quer para nós, a respeito do que Ele realmente tem liberado para nós, a respeito do que Ele realmente nos mostrou e nos deu uma direção, a única coisa que nós fazemos é ferir pessoas. Uma igreja ferida gera pessoas feridas. Na realidade de vocês,
uma célula ferida vai gerar outra célula ferida. Nós precisamos desse lugar em Deus, onde o nosso destino vai ser liberado, onde a nossa identidade vai ser entregue, para que a gente não seja relevante para o mal, para que as nossas decisões não machuquem pessoas, para que tudo aquilo que a gente fale, tudo aquilo que a gente exorte seja em amor. E nós precisamos dessa identidade para quando formos exortados, aprendemos a ouvir em amor. Queria que você viajasse um pouquinho comigo a respeito desse posicionamento num lugar em Deus e das consequências que não se posicionar nele trazem. Como eu falei, eu acredito que Moisés poderia facilmente libertar o povo, mas uma atitude pode ter levado o povo para o deserto durante 40 anos. Queria que você viajasse comigo. Essa não aconteceu, mas eu queria que você viajasse. Eu queria que você pensasse a respeito de João Batista e a respeito de que se ele tivesse se desviado do seu caminho, do seu ministério, ele que foi a pessoa escolhida e levantada para batizar o nosso mestre. Queria que você imaginasse se ele tivesse atrasado 5 anos porque ele estava desviado, ou mais anos. Não quero entrar no mérito de que Deus levantaria outra pessoa, ok? Beleza? Mas eu quero que você imagine o que seria se João Batista em algum momento ele tivesse desviado e tivesse ido pelas boates de Jerusalém e pelos bares de Jerusalém. Sei lá, vamos viajar um pouco. Se ele tivesse se tornado um dependente químico e começasse a viver pelas esquinas, e talvez um traficante, cheio de marca de facada no corpo. E aí depois de uns 30 anos, ele já com 60 anos, ele voltasse aos caminhos do Pai, ele falasse assim, não posso perder tempo não. E Jesus com 63 anos esperando ele para ser batizado, para poder fazer o caminho do Calvário e trazer redenção à terra. Claro que isso é uma alegoria, é óbvio. Mas eu estou querendo dar dimensão ao que as nossas escolhas elas podem fazer. Não só para nós, mas para... Eu penso que o cumprimento da promessa sobre a nossa vida, ele não afeta somente a gente. Quem está ao nosso redor, ele também é atingido pela promessa na nossa vida. Quando algo se cumpre em você, aqueles que estão ao seu redor também sofrem esse impacto da promessa sobre a sua vida. E eu tenho meditado com muito temor a respeito disso, a respeito de fazer as escolhas certas, a respeito de traçar os caminhos corretos e de pensar na maneira correta de se seguir e de estar no caminho do meu destino. É com muito temor que eu estou falando a respeito disso. Porque, como foi falado antes, eu vejo uma geração de ouro. Eu vejo pessoas extremamente capazes de realizar obras maravilhosas através da autoridade e do poder do Senhor. Mas eu temo quanto às nossas atitudes impensadas. Ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo que a gente é muito mimadinho.
Quando a gente não ouve aquilo que nos agrada, a gente grila. Quando a gente não ouve aquilo que a gente deseja ouvir, a gente vira as costas e a gente vai embora e a gente não quer mais saber disso. A gente estava conversando à tarde, quando mexe na nossa zona de conforto, a gente sai. Eu queria pensar que o nosso destino já está traçado por Deus, e em adoração nós alcançamos esse lugar. E vou repetir, nós somos uma geração de ouro. Ao mesmo tempo que existem coisas podres acontecendo, existem aqueles que não se calam, que têm se levantado como torres, e que não se calam diante daquilo que Satanás tem tentado fazer e perverter a nossa terra. A pergunta que eu tenho a fazer é: aonde está a voz profética? Aonde nós estamos? Em o que nós temos sido relevantes? Eu ouvi um tempo atrás, antigamente a música cristã era ruim, hoje a música cristã é boa. Se essa é a maior relevância que nós como cristãos vamos trazer à terra, tem alguma coisa errada. Eu acredito que a maioria de vocês conhece o capítulo de Romanos 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E ela espera com ansiedade que a gente se manifeste relevantemente no nosso tempo. Ser relevante nesse contexto é pensar antes de agir. O nosso campo de batalha é na nossa mente. O pecado, ele se origina na mente. Hebreus 11:15 vai dizer que começa na concupiscência. Como nossas escolhas. E a gente se engana quando a gente acredita que pecar esse pecado que a gente conjectura, esse pecado. Falou palavrão. Mentiu. A gente desagrada a Deus quando a gente simplesmente não faz o que Ele pede. Eu conversei com algumas pessoas aqui, com o pastor Leandro, o pastor Nelson me conhece. Eu gosto, essa noite pode estar parecendo diferente para você, porque eu gosto de algumas polêmicas, né, de brincar, de conversar sobre algumas coisas, sobre uma visão teológica profunda. Sabe? Eu e o Nelson, a gente grilou assim, conversando. Mas eu acredito que depende muito menos de mim e de qualquer coisa que eu falar aqui essa noite. E muito mais de você e da sua postura diante de Deus, para você conseguir ser relevante diante de uma sociedade caótica.
Depende muito menos do que eu vou falar e muito mais da forma que você vai se portar quando Ele vem. Da maneira que você abre o seu coração ou não. Da maneira que você aceita a correção do Senhor ou não. Da maneira que você se relaciona com Ele. Eu falei hoje à tarde, o Salmo 119 todo. Se alguém quer aprender a agradar a Deus, leia o Salmo 119. É o maior capítulo da Bíblia. Você lê ele todo e quando você terminar, você lê de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E se você deseja realmente viver uma vida que agrade ao Senhor, você pode, eu te garanto, você pode ler o Salmo 119 e seguir os conselhos. Eu só não vou ler porque, né? Deixa eu ficar um pouco aqui. Eu não acho que hoje haja necessidade da gente entrar em uma teologia profunda e da gente ir numa palavra de René Kivitz e eu simplesmente acredito que a forma que a gente responde ao chamado do Senhor, quando nós nos colocamos na presença dEle, vai dizer aonde nós vamos chegar e vai falar a respeito do que a gente quer. E vai nos afastar de cometer erros como Moisés cometeu. Agir por impulso. O meu coração hoje aqui é te encorajar a encontrar Jesus verdadeiramente e se envolver com Ele. A minha missão de ter vindo para cá foi para falar a respeito de uma vida relevante, mas para falar a respeito de uma vida relacional com o Senhor relevante. Novamente eu digo, hoje à tarde a gente estava conversando, não é quanto do mundo que a igreja vai permitir, é o que nós precisamos abrir mão, simplesmente porque nós queremos agradar o coração do Senhor. O que nós vamos abrir mão? E eu não estou falando de pecados. Às vezes a gente às vezes não é somente largar o pecado, mas o que nós vamos abrir mão daquilo, do que, assim, simplesmente para olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu quero agradar o seu coração. Eu tenho meditado, pensado, chorado. Eu tenho ficado contrito, pensando em como eu posso me lançar mais diante dele para que ele faça mais através da minha vida. Eu tenho pensado, eu não quero ser uma pessoa que vai contar os testemunhos das outras pessoas. Eu quero viver um relacionamento genuíno com o Senhor e eu quero poder falar. Na semana passada a gente estava em uma reunião e oramos por uma pessoa e essa pessoa levantou de uma cadeira de rodas. Na semana passada nós estávamos em adoração na igreja, tinham 60 visitantes e ninguém fez um apelo, simplesmente as pessoas começaram a aceitar Jesus porque a presença dele estava ali. E qualquer outro exemplo de testemunho que você tenha pensado, que você acha grande, que você admira. Os nossos ídolos são outros, irmãos. A gente bate em algumas pessoas, mas a nossa idolatria está em outro lugar.
A gente confunde o que é uma referência. A gente quer ser igual a algumas pessoas. Sabe, eu não sigo a identidade que o Senhor deu para mim. Eu não busco nele uma palavra e eu tento ser uma pessoa. Isso é comum no começo de uma. O pastor Nelsinho falou para mim que no começo ele queria ser o Marco Feliciano. Ele queria ser como ele. O sonho dele era pregar nos Gideões. E ele falava igual, ele se comportava igual, ele se vestia igual, ele tentava ser igual. Por falta de nesse caso de maturidade, nesse relacionamento, no começo da caminhada. Mas a gente precisa demais buscar no Senhor. Demais buscar a identidade que Ele tem para nós e agir de acordo com aquilo que Ele liberou. O caminho de maturidade é o maior caminho de relevância para a nossa vida. Eu ainda estou negociado. Estou muito incomodado. Muito. Eu acredito que há uma dispensação sobre nós nesse tempo. Não sei, eu vou citar algumas pessoas, eu não sei se vocês conhecem, mas a pregação de Gregório McNutt no Brasil era uma pregação muito intensa e ele falava sobre coisas que ele tinha visto no Senhor que aconteceriam após a sua morte. E eu tenho acreditado muito que nós estamos prestes a viver o maior avivamento na palavra que a história já viu. Quase 20 anos antes do avivamento da Rua Azul acontecer, algumas pessoas estavam estudando a Bíblia naquele local e buscando um direcionamento na Bíblia. Antes de todo o Labachura e Xamanai acontecer, as pessoas estavam de joelhos orando e buscando um direcionamento na palavra. É chegado o tempo da gente nos encontrar no Senhor. Tem chegado um tempo onde a gente vai mergulhar na palavra da vida. E Ele vai liberar uma graça sobre nós, sem igual. Eu não sei se você tem orado por isso, mas eu tenho. E tipo uma canção antiga, né, que cantava: que não passe de nós o seu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração. Esse tem sido o meu clamor, que Ele não deixe passar de nós, que a gente assuma a nossa responsabilidade e a gente agarre isso e a gente consiga trazer a manifestação do reino de Deus que precede o milênio. A manifestação do reino de Deus e da igreja vitoriosa que precede o governo dele na terra. A instituição do reino de Deus na terra compete a Jesus, mas compete a nós começarmos a fazer isso. Eu queria que você ficasse de pé.
E eu vou novamente fazer uma pergunta que eu fiz quando nós começamos hoje. O que move o seu coração? Você é movido por uma música? Você é movido por uma emoção? Ou você é movido pelo amor que você tem a Ele? Eu não gosto muito de fazer oração coletiva, não. Eu prefiro que cada um confesse com a sua boca aquilo que vive. E eu queria te encorajar a você começar nesse momento a orar. Talvez você não faça isso muito, mas eu queria que você orasse. Eu queria que você encontrasse um caminho nele, com as suas próprias palavras, uma direção nele, uma identidade nele. Eu quero dar uma mergulhada nele essa noite ainda mais. E o desejo do meu coração é que você encontre nele a liberação do seu destino, o lugar onde você vai chegar, a sua missão na terra, o motivo pelo qual você nasceu. O apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo que só há um caminho entre Deus e os homens: Jesus. Por isso que eu estou dizendo que eu não preciso orar. É você encontrar o Senhor Jesus e Ele vai te levar a Deus. Por isso que eu estou querendo encorajar que você ore, fale, busque o seu lugar nele. E que essa noite seja liberado o seu destino, que essa noite seja liberada uma identidade sobre você, que você não precise mais querer ser como alguém. Nós vamos olhar para Jesus e nós vamos encontrar o nosso destino nele. Eu quero te encorajar a você abrir a sua boca e que você fale: Senhor, igual a Zaqueu, quando ele encontra Jesus, ele olha para o Senhor e ele fala: eu sou um pecador, eu sou um ladrão, eu roubo das pessoas, mas eu quero ressarcir aquilo que eu tirei delas. Eu quero caminhar diante do Senhor. Eu quero olhar na sua face e não ter vergonha de olhar nos seus olhos. Eu quero fazer aquilo que o Senhor disse. Eu quero comer do seu prato. Eu quero sentar na sua mesa. Eu não me conformo com as migalhas. Eu não me conformo com o que cai do prato dos outros. Mas eu quero viver algo genuíno com o Senhor. Eu quero nele ser forte. Eu quero nele ser alguém. Nele eu quero ser relevante na minha geração. Nele eu quero curar pessoas através da minha profissão. Muito além do que quatro paredes, um encontro com o Senhor nos motiva para uma vida lá fora, olhando para Ele com os nossos olhos pegando fogo,
Vamos clamar por Yeshua nesse lugar. Esse é o nome que carrega toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o nome que carrega toda a autoridade dos céus, da terra e debaixo da terra. Yeshua. Meu amado é milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é milhares. O Senhor é fonte de água viva e inesgotável. Nunca para de jorrar a água dele, mas tem uma coisa. Depende do tamanho da sua sede. Se você tem sede de meio copinho de água, Ele vai vir e vai saciar somente isso. Mas se você hoje, você quer se jogar debaixo de uma cachoeira, de uma fonte que não para de jorrar poder, você quer se lançar debaixo de um Deus que não para de exalar a sua majestade sobre nós, de um Deus que não se cansa de nos abençoar, de um Deus que não se cansa de nos amar, de nos colocar em uma direção. Essa é a oportunidade perfeita para nós vivermos uma experiência inigualável. Depende do tamanho da sua sede. Quanto mais sede, mais de Deus você vai ter. Meu amado é milhares. Meu amado é
milhares. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós não nos movemos pelo que nós olhamos. Isaías, quando estava tendo aquela visão, ele olhou para si, ele olhou para a terra, e ele viu um povo de lábios impuros, mas os serafins que estavam no céu, eles olhavam para a terra e eles viam a terra cheia da glória do Senhor. A realidade da terra é diferente da realidade do céu. Nós vamos sair daqui essa noite completamente cheios de uma ótica celestial. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias
Vamos declarar o nome dele como um coral ao lado dos anjos. Somente as nossas vozes, vamos lá. O nosso canto vai abalar as regiões celestiais. Mais uma vez, vamos levantar a nossa voz. Aleluia, queridos. Algo que queimava em meu coração ali enquanto eu orava era uma voz de Deus falando comigo, me questionando e me pedindo esse questionamento: o que nós vamos fazer, queridos? Não importa você dizer o tanto que recebeu, como na parábola dos talentos, o que você está fazendo, o que você fará com aquilo que Deus tem derramado na sua vida. Eu creio, queridos, eu creio de todo o coração que esse tema ele veio do coração de Deus. Nós escutamos nesses últimos dias sobre ser relevante, mas isso não vai adiantar nada, querido, se diante de tudo isso que nós escutamos, nós temos recebido, se simplesmente passar e eu não fazer a diferença, a começar de agora, querido, a começar da quarta-feira que nós começamos a ser ministrados. Coloca as mãos sobre o seu coração. E eu vou te dar alguns segundos para você dizer: eis-me aqui, para que você se disponha para o Senhor, para que você se comprometa com o Senhor. É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é onde você estuda. É para você dizer: Deus, eis-me aqui. É nessa dificuldade aí, é nesse pecado. Você dizer: eis-me aqui, Deus, muda. Oh Deus, no nome de Jesus, nós não queremos fazer como aquele homem que enterrou aquele talento, mas diante desse tesouro que temos recebido, nós queremos ser relevantes nessa cidade, Deus, aonde o Senhor tem nos colocado, Senhor. Por isso, Espírito Santo, esteja com cada um aqui, que o Senhor possa requerer isso de nós,
Nos cobre isso, Senhor. Deus, nessa última ministração dessa conferência, Senhor, que o Teu sobrenatural nos conduza, Senhor. Que o após isso daqui seja extraordinário, Deus, seja sensacional o que o Senhor quer fazer conosco. Eis-nos aqui, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Queridos, o David vai estar com a gente ainda amanhã, mas aqui é o encerramento da nossa conferência. E que no nome de Jesus você possa ser usado por Deus. Diante de tudo que nós temos recebido, queridos, nós não podemos ser uma igreja tão jovem como nós somos, uma igreja que está devagar, está sem aquele sangue no olho, que eu creio que Deus quer de nós. Não vou nem me despedir do Deus, agradecer, já é digno sim dos nossos agradecimentos, mas nós vamos deixar para amanhã isso. Mas o que eu te pergunto mais uma vez, querido, o que você vai fazer com o que Deus tem derramado? Eu quero orar, finalizando essa conferência, finalizando esse momento também. Deus, muito obrigado porque o Senhor não une simplesmente pessoas, mas o Senhor une propósitos. Que o Senhor levantou o David para falar conosco esses dias aqui, Senhor. Que isso possa marcar a eternidade, João Pinheiro. Deus, o que o Senhor derramou na vida de cada um dos meus irmãos, que como uma bomba, Deus, que começa a explodir no interior de cada um, que isso comece a acontecer. Deus, obrigado por esse tempo, tudo que o Senhor nos proporcionou. Desde o lazer, Deus, aos momentos tão edificantes, a revelação que o Senhor nos trouxe. Continua, Deus, continua a fazer isso. Eu te agradeço, Deus, eu abençoo a vida de cada um que aqui está. Que o Teu amor, ó Deus, que a graça do Teu Filho, as consolações do Teu Santo Espírito, o poder, a unção, sejam sobre nós hoje, por todo sempre. Amém.